Hoje a gente vê muito se falar sobre contratos high ticket, que você pode vender seu serviço de maneira muito mais cara, porque aí você tem que fazer menos vendas. E na teoria, se você for pensar no financeiro, né, você vender um serviço de R$ 5.000, por exemplo, é melhor do que você tentar fazer pequenas vendas todos os dias. É mais fácil porque, ao invés de fazer várias vendinhas, você faz uma grande e está pronto, você já atingiu ali parte do seu objetivo. Só que o problema que a maioria desses gurus que falam isso não te contam é que você não consegue vender um serviço se você não tem confiança, né? Não consegue vender um serviço high ticket com valor mais alto se você não tem confiança naquilo que você vende. Na minha visão, a possibilidade de você fechar um contrato, e eu vou te contar aqui como que a gente fechou um dos maiores contratos da agência, um contrato de R$ 50.000 por 45 dias de serviço. Não foi R$ 50.000 anual, igual muita gente fala, fechei, chama um contrato de R$ 50.000, mas aí é um período de 12 meses, você vai dividir esses R$ 50.000 aí por 12 meses. Não, esse foi um contrato de R$ 50.000 por 45 dias de serviço. Nunca imaginaria lá atrás que a gente conseguiria fechar um contrato desse. Só que o fato é que foram os vários pequenos contratos que a gente fechou que nos possibilitou fechar esse contrato. E por que eu estou dizendo isso? A gente precisa de bagagem, a gente precisa de experiência, de situações que vão nos fazer refletir, olha, eu cometi esse erro aqui, eu posso melhorar nisso aqui, para quando chegar a oportunidade de você fechar um contrato maior, você saber como lidar com aquela situação. É como se fosse um piloto de avião. Eu gosto muito da aviação, sou um aficionado aí por aviação. Inclusive, aqui esse espaçozinho aqui vai ser para umas maquetes de aeronave. Em breve vocês vão ver isso aqui. Coloquei essa prateleira recentemente. Na verdade, a minha sala aqui que eu estou montando meu cantinho aqui está todo recente, então vai ter alguns ajustes aí. O piloto de avião, ele não começa voando um Boeing, uma aeronave comercial a jato maior. Ele começa no que popularmente as pessoas que não têm conhecimento chamam de teco-teco, ou seja, os aviãozinhos de hélice menores. É nele que ele faz ali o seu treinamento, que ele tira, né, as suas permissões, que ele adquire horas de voo, ele precisa adquirir horas de voo. Presta bem atenção nisso que eu estou falando aqui. Você precisa também de horas de voo para que você chegue no mais alto patamar. Carreiras, elas existem em jornadas que a pessoa tem que percorrer. Um diretor de uma empresa, ele muito provavelmente não começou como diretor, ele começou lá como vendedor, como alguma coisa, e foi subindo até chegar no cargo de elite, né, de uma empresa. O piloto, ele não começou sendo um piloto comercial, ele começou lá embaixo, adquiriu horas de voo, adquiriu experiências para chegar onde chegou. O copiloto, por exemplo, está ali adquirindo, não é que ele não saiba o mesmo que o comandante, é só que o comandante ele tem mais experiência do que o copiloto, então ele está ali adquirindo essa experiência para ele um dia chegar a ser comandante. E é disso que você precisa. Se um dia você quer fechar contratos high ticket, valorizar mais o seu trabalho, você precisa adquirir horas de voo para você conseguir, horas de voo, para você conseguir fechar esses contratos. São os pequenos contratos, as pequenas negociações que vão te permitir fechar um contrato. Não é simplesmente você pegar, sentar na frente do empresário e não ter segurança para passar aquele valor para ele, porque até mesmo você sabe que você vai ter medo, vai sentir aquele medo, aquela insegurança de que se eu não entrego o resultado para esse cara, o resultado que eu estou prometendo, eu estou lascado, né? Desculpa o termo falado, mas é isso que vai acontecer. E a pessoa do outro lado, ela sente isso, ela sente essa insegurança. Ou você acha que uma pessoa que vai fazer um investimento de R$ 50.000, ela simplesmente vai abrir a carteira e te dar, toma aqui os 50 mil. Ela vai estudar muito bem, provavelmente ela já conversou com várias outras empresas, então você precisa entregar, passar uma confiança que as outras empresas não passaram para ela. E aí que a gente entra nesse contrato que a gente fechou de R$ 50.000. Esse contrato ele só foi possível por causa da nossa jornada até aqui.
A gente tem aí, vai completar 9 anos, se já não completou, atuando nesse mercado. E esse contrato veio, né, da cidade onde a gente começou. E meu sócio mora na cidade até hoje, então a gente já trabalhou com diversas empresas da nossa cidade. Então, o boato circula, principalmente cidade pequena, interior de Minas Gerais, o boato circula. A gente tem clientes que estão com a gente até hoje, ou seja, esse cliente ele é um vendedor do nosso serviço. Então, um empresário que está no meio de milhares de outros empresários, esses encontros empresariais aí, ele acaba vendendo o nosso serviço para outros donos de negócio. Então, ter um cliente, entregar resultado para ele é um caminho muito bom, porque ele vai falar de você para outras pessoas. E foi isso que aconteceu com esse cliente. Ele sabia que a gente trabalhava com diversas empresas, que a gente já está há muito tempo no mercado, sabia do que a gente entregava e quando sentou para negociar com esse cliente, foi meu sócio que fez essa negociação, como eu disse, ele fica nessa parte de fechamento de contratos. Esse cliente ele já estava, digamos que 80% convencido de que nós seríamos a empresa certa para entregar o resultado que ele precisava. Para você ter ideia, isso foi na eleição para prefeito. E esse cliente, ele estava se candidatando para a prefeitura da cidade e a nossa missão era fazer com que o máximo de pessoas, o máximo de eleitores possível conhecesse ele, conhecesse os projetos que ele tinha, para a gente, para na hora da votação, votarem nele. E olha só o desafio que a gente teve. Esse prefeito, ele não tinha um histórico político, ele nunca tinha estado na política antes, não tinha ligação nenhuma com a política e ele também não tinha grandes investimentos para poder fazer aí em anúncios, não quanto precisava. E mais um ponto, esse cliente, candidato, ele era gago. Então você imagina, a gente tinha tudo contra nós e uma grande missão. Do outro lado, o oponente, parece até história de novela, mas isso aconteceu. Era locutor de rádio, então o cara tinha uma comunicação impecável. Era apoiado pelo governo atual, então tinha, né, além do apoio do atual prefeito, a questão do investimento poderia ser feito melhor, e o histórico político, né, que ele também tinha, experiência política, digamos assim. Então, tudo contra nós, mas ainda assim, com a estratégia correta, com a equipe, né, não fomos só nós os responsáveis por esse resultado, tinha toda uma equipe, mas fomos nós os responsáveis por trazer pessoas que nunca tinham ouvido falar dele, nunca tinham ouvido falar das propostas que ele tinha, para conhecer ele no dia da votação, tornar ele o novo prefeito da cidade. Então, é um trabalho de muito orgulho que milhares de pessoas já vieram por meio desse trabalho, que contrataram a gente, e milhares que ainda vão vir, porque sabe que a gente trabalhou nisso. Próxima eleição, com toda certeza, terão mais candidatos que vão nos procurar para que a gente possa executar esse trabalho para eles. E foi assim que a gente conseguiu fechar um dos maiores contratos que a gente teve. E se você prestou atenção, se você está aqui até agora, você consegue perceber que não foi no acaso, foram a construção, as pequenas construções, os pequenos contratos, pequenos erros, acertos, as pequenas construções de confiança que a gente teve que nos permitiu fazer uma proposta tão ousada, conseguir, e acima de tudo, mais importante sempre, não foque apenas no que você vai fechar, no que você vai receber. Foque em entregar resultado. O resultado, ele vai te trazer o triplo, você não consegue nem calcular do que o que você conseguiu fechar. Porque ele vai ser um vendedor sempre, porque, pensa bem, o cara se colocou em uma situação, conseguiu êxito por meio das pessoas que o ajudaram a chegar lá,
Então, essa é uma história que ele sempre vai se lembrar, assim como nós também sempre vamos lembrar dessa oportunidade que a gente teve. E não tem sensação melhor do que quando você entrega um resultado positivo, quando a estratégia que você elabora, ela acontece conforme você planejou e no final das contas você tem um resultado positivo. Então, esquece esse negócio de ticket alto, comece pequeno, comece fechando seus primeiros contratos, até porque se você hoje está em um serviço CLT e você ganha aí um salário mínimo por mês, se você ganha aí R$ 700, você fecha um contrato aí de R$ 700 por mês, já se você for comparar o trabalho que você vai ter que executar com o que você faz hoje, é 1000 vezes melhor. Você vai ter tempo, qualidade de vida, vai fazer seu horário, você não vai precisar pedir permissão para o seu chefe se você quiser fazer uma viagem fim de semana com a sua família, vai estar com a sua família. Meu escritório é em cima, minha casa é embaixo, então eu estou o tempo todo com a minha família, vendo o crescimento da minha filha. Então, isso são coisas que têm mais valor para você do que o monetário, entendeu? Você ainda vai entender isso. Então, se você não tem nada a perder e tudo a ganhar, por que não começar devagar, adquirir a experiência necessária para aí depois você ir escalando degrau a degrau? Eu ouvi uma frase legal demais, que é do Leandro Ladeira, que foi um dos únicos cursos que eu comprei na internet para aprender alguma coisa, porque eu vi verdade no que ele passa ali. Estou fazendo uma propaganda gratuita aqui para ele, indico vocês a conhecê-lo. Ele disse que a melhor maneira de você ficar rico rápido é devagar. E eu concordo com isso, porque à medida que você vai conseguindo ter os seus resultados, você vai ficando cada vez melhor naquilo que você está fazendo, você vai ficando cada vez melhor em vender, e é aí que você consegue os melhores frutos. Gostou do vídeo? Então deixa seu like, se inscreve no canal, que eu vou estar compartilhando aqui com vocês a minha jornada no digital. A garganta até já secou aqui, tanto que eu já falei. A minha jornada aí como agência, eu vou trazer para vocês aqui um pouco da minha história, um pouco do que a gente vem fazendo para ter os nossos resultados, para que você possa se espelhar, que você possa trilhar o seu caminho e também conseguir viver do digital assim como a gente vive hoje. Beleza? Então, deixe seu like, deixe seu comentário, sua opinião é muito importante. Valeu, até o próximo vídeo.